aviãozinhos aqui. Boa noite, pessoal. Marcião, tudo bem? Oi, Pedro, boa noite. Groove, que bom ter vocês aqui. Olha o Daniel aí, tudo bem? Estávamos juntos hoje, né? A tarde toda. Muito bom. Deixa eu chamar aqui, ó. Me ajudem mandando aí o aviãozinho pra galera. O Vinícius já entrou. Deixa eu só mandar aqui para uma galera que está online e pediu para eu avisar que a gente já começa. Hoje o papo promete. Vinícius Dias, um psicólogo que tem estudado as masculinidades negras e as questões relacionadas à saúde dos homens negros. Então tem bastante conteúdo. O Lucas está aí, boa noite, irmão. Tudo bem? Muito bom tê-los conosco aqui, comigo. Ao Franklin, meu parceiro também. Vou chamar o Vinícius. Haja live hoje, hein, Henriqueão? É isso aí, Daniel. Opa, Vinícius, tudo bem? beleza, Felipe? Tudo tranquilo? E com Tudo em, você? tudo em paz também, graças a Deus, tudo em ordem. E você aí, Coisa boa. como é que tá? Como é que tá o frescor do centro do Brasil? Olha, tá quente, não tá fresco não. Tá quente, tá seco Nossa. aqui. A seca aqui, a gente está no período de seca, né? E a seca Uhum, aqui é bem violenta mesmo, assim. Necessita que a gente se hidrate muito durante o dia. Os olhos ressecam, né? uhum. É bem forte. Não sei se você já teve por aqui no período de seca. É bem Não, intenso. o máximo que eu cheguei aí perto foi Uberlândia, num período que tava tava uns 3 anos sem chover. E muito seco também. Aqui eu estou em Valinhos, aqui também está bem seco, a umidade relativa do ar bem complicada, é umidificador no quarto, no escritório, na sala, e é o dia inteiro. E muita água, né? Muita água. E acho que o Vinícius travou, ou fui eu? E aí? E acho que teve algum problema na conexão do Vinícius. Vamos ver se ele entra de novo. Mas que bom que tá aqui a Giovana. Oi, Gi, tudo bem? Saudade de você. O Rafa Einstein. Ô, Rafa, tudo bem? Muito bom ter você aqui. Obrigado, Lucas. Muito obrigado. Graças ao minicurso que eu conheci o Vinícius. E aí as conexões estão sendo feitas. A gente vai falar sobre masculinidades negras e saúde, muito focada na saúde do homem negro, né? A saúde mental do homem negro. Ainda fazendo parte das lives sobre o mês, né? Sobre a campanha do Setembro Amarelo. Falei na quinta-feira da semana passada com o Franklin, terça-feira, aliás, com o Franklin. Faremos outra live na terça e hoje é com o Vinícius. Tá aqui de volta, o Vinícius. Conectando Valinhos. Opa, agora sim, caiu, voltou. Voltei. Seu rosto está um pouquinho escuro, Vinícius. Durante a nossa fala, Peraí, eu vou tirar os comentários para a gente poder ter mais. Ah, isso, boa. um pouquinho melhor, né? Ficou melhor, muito legal. Bom, primeiro quero agradecer a você ter topado fazer esse bate-papo aqui, ao vivo, aqui para minha rede, e a gente fazer essa troca.
Vou falar rapidamente aqui da onde a gente se conheceu, né? Acho que essa pandemia tem proporcionado conexões que antes talvez fossem impossíveis, né? Ou improváveis. Mas eu participei do mini curso com o professor Lucas, que tá tocando um projeto muito bonito construindo o projeto Ponto Masculinidades. E ali você esteve ali participando conosco durante as aulas e recentemente, né, há um mês atrás mais ou menos, você participou de uma mesa de debate sobre masculinidades negras, junto com o Tiago Teixeira, junto com o Lucas Porfírio, numa efervescência de conteúdo e de falas muito importantes. E ali, nossa, eu fiquei muito impactado e refleti muito sobre esse tema tão importante, né, dentro das masculinidades. Então, cara, nós estamos aqui na minha sala, então vai ser um bate-papo super gostoso. Eu peço que você se apresente para a gente começar essa troca. Eu vou desativar um pouco os comentários para o pessoal poder ver bem claramente, aí nitidamente o seu rosto. Depois eu volto, beleza? Beleza. Ô, Felipe, primeiramente eu queria agradecer o convite, né? Para mim é um prazer, assim, estar aqui, contribuir com esse trabalho também que você faz, tão importante, né? Vi que o grupo Hora H, né? Vocês fizeram um ano, né, de existência. Ano. Ontem, ainda estamos na comemoração. Bacana, né? Assim, acho que qualquer trabalho que junte homens, né? E com essa constância de um ano, juntar homens já é algo difícil, né? Para conversar. Juntar homens para conversar durante um ano é uma coisa assim que tem que ser aplaudida, né? Então, bem, eu sou Vinícius Dias, sou psicólogo, sou carioca, mas estou há 10 anos em Brasília, então me formo na faculdade de psicologia no Rio e venho para Brasília. Toda a minha prática profissional é aqui em Brasília, apesar de lá no Rio ter tido envolvimento com movimentos sociais, com grupos culturais, mas não ainda enquanto psicólogo, né? Desenvolvo aqui. Chegando aqui em Brasília, eu passo por uma pós-graduação em gestão de políticas públicas, muito focado em gênero e raça, e atualmente eu estou no mestrado estudando saúde do homem negro, né? Analisando políticas que possam ter impacto ou não na saúde do homem negro. A hipótese é que essas políticas não são eficazes na garantia de saúde desse homem negro. Que existem políticas não declaradas oficialmente, né, no Estado brasileiro, que atingem muito mais eficaz esse homem negro, né, sem estar na escrita da lei ali. Duas políticas que eu estou trabalhando com esse foco de não declaração é o extermínio e encarceramento em massa. A gente tem muita pesquisa com dados para afirmar isso, né? E ter isso como uma política, não declarada, mas uma política, porque tem toda uma sistematização, né? Aquilo que o Mbembe vai chamar de necropolítica. Forças que decidem quem pode morrer e quem pode viver. É basicamente isso, né? Faço parte da Roda de Homens Negros, aqui de Brasília. Comemoramos 2 anos em agosto agora, de existência. Clínico, atendo pessoas naquela forma que o público leigo conhece como tradicional da terapia, né? Assim, um sentado de frente para o outro. Né? Também faço um trabalho voluntário num terreiro de Candomblé, Angola, numa cidade chamada de Águas Lindas de Goiás, que é no entorno de Brasília. É uma cidade que é Goiás, mas tem ali... é vizinha de Brasília, então a gente chama isso de entorno. Entorno. Junto com o Mutá, não? Junto com o Mutá Sanches, exatamente. Que legal. Quero trazer o Mutá aqui para bater um papo também. Nós temos uma equipe multidisciplinar que faz um atendimento à sociedade lá nesse terreiro,
que é desenvolvido um trabalho há 15 anos. Eu tenho só 5 anos que estou lá, mas há 15 anos é desenvolvido um trabalho social nessa comunidade, que é uma das comunidades mais pobres e mais violentas também desse entorno. Sim, É poxa, isso, interessante. basicamente isso. Que bom. Bom, o que a gente preparou aqui, nas nossas trocas, né, durante essa semana, desde esse webinário que aconteceu quase 2 meses atrás, se não me engano, eu venho lendo, né, me interessou bastante sobre esse aspecto da masculinidade, incluindo nela o homem negro, né, e eu, como não estou no meu lugar de fala, eu quero entender muito, porque tenho amigos negros, né? Tem outras. E aí a minha intenção também é ir para um lado social. E aí eu sei que também eu vou encarar, eu vou ter ali na frente homens que tragam essa questão, né, essa problemática para a roda de conversa, né? Então eu acho que tudo isso enriquece, né, a minha vivência, a minha experiência. E tenho muito que aprender. Então eu me coloco aqui como um grande aprendiz dessa temática. E aí, Fanon, que eu vejo que tem uma grande representatividade, né, tem uma grande voz dentro desses estudos, e ele fala que o homem negro, ele não é um homem. Como é que você analisa, como é que você lê essa frase do Frantz Fanon? Ah, sim, Francis Fanon, assim, é uma referência, eu penso, né, para os estudos de masculinidade e para os aspectos subjetivos que esses homens negros são impactados e como que o racismo atinge pessoas negras na sua saúde mental. Eu acho que Francis Fanon é um grande marco, assim, acho que deveria estar nos currículos das universidades, de sociologia, de antropologia, de psicologia, principalmente, que era um psiquiatra, né? Mas a gente não vê, assim, Francis Fanon está chegando agora para a gente. Tem um grande estudioso também no Brasil chamado Deilson Incosse Faustino, que é um grande estudioso de Fanon, é uma referência, que é um cara que faz também releituras, né? Faz algumas avaliações da obra de Fanon. Então, assim, eu estou falando isso tudo porque acho importante também a gente divulgar mais essas obras, porque um dos aspectos do racismo é a invisibilidade, né? A invisibilização dessas pessoas. E aí eu acho que entra o que Fanon fala, né? O homem negro não é um homem. Bem, eu leio essa afirmação dele da seguinte forma: aonde os homens negros chegam, primeiro chega o seu estereótipo, primeiro chega a cor da sua pele. E essa impressão, muitas vezes, vai fazer a pauta da relação. Então, não interessa assim, o que ele é, né? Interessa que ele é negro. Tá. E a partir dali vai se desenvolver, né, uma relação de violência, uma relação de racismo, né? O racismo brasileiro ele é muito dinâmico e é muito complexo, né, de se entender ele. Então, às vezes, até ali, numa relação cordial, numa relação, entre aspas, respeitosa, você, quem é negro, identifica, né, tratamentos, assim. A gente percebe muito isso quando a pessoa fala, pô, fulano é bonito, fulano é um negro bonito, né? Quando se falar, exato, quando se fala fulano é um branco bonito, soa estranho, né? Porque por que você está marcando que ele é branco e é bonito, né? Enfim, então leio essa frase de Fanon nesse sentido, sabe? Antes de chegar à homenidade desse sujeito, vai chegar a sua cor da pele, chegando à cor da pele, todos os estereótipos, os preconceitos que a nossa sociedade
e outras sociedades, porque Fanon é martinicano, viveu muito tempo na França, também teve esses problemas lá, né, de uma forma diferente, mas teve. Então, vai chegar esse arquétipo, né? Esse arquétipo do que fizeram com esse homem. Né? Bem, eu leio dessa forma, minha interpretação. Dentro dessa sua interpretação, que eu achei bem coerente, e infelizmente ela é verdadeira, na minha opinião, existem alguns reflexos na sociedade, e acredito que dentro do seu estudo você tem encarado isso de frente, né? Essa questão do encarceramento, das políticas ditadas por uma sociedade racista e hegemonicamente branca, essa definição de quem vive, de quem não vive. Imagino que a subjetivação dessa pele negra, essa invisibilização do homem negro, o coloca nesse lugar de subjugado. Entendo eu. Sim, sim, sim. O tema difícil de colocar na ordem do dia. E você travou para mim. Não sei se o seu travou. Oi. Voltei, mas eu... Voltou? Voltou? Ok? Oi. Aqui. Voltou, agora parece que voltou. Eu tô aqui. Eu também. Voltou? Voltou. Ah, beleza. Bem, eu vou ver se eu não me perdi. Se eu me perdi, você me localiza. Assim. Mas o difícil hoje, eu acho que é uma dificuldade difícil para todo movimento de masculinidade em si, é colocar a pauta de masculinidade. Ó, Laís está dizendo que está ruim. Tá ruim a internet. Não sei se estão me ouvindo. Enfim. Agora eu tô te ouvindo bem. Agora eu tô te ouvindo bem. Acho que tá meio oscilante. Horário nobre, né? Horário nobre de live concorre com... Então, Felipe, eu acho que o difícil assim, é colocar essa pauta, né? Uma pauta assim, eu não diria central, mas uma pauta que merece atenção. Então, assim, a gente está ainda num nível muito assim de discussão entre nós. Isso é super rico, né? Mas são grupos que estão a cada vez mais surgindo no Brasil, grupos de masculinidade negra cada vez mais, né, surgindo, teóricos, chamando atenção para, né, a masculinidade negra, a masculinidade LGBTQI+, né, marcando, né, para chamar atenção que dentro desse construto de homem, de masculino, as especificidades elas se colocam e são importantes, né? Agora, por que eu digo que essa pauta ainda não está na ordem do dia? Assim, porque a gente não vê esse mesmo nível aqui de complexidade, de pensamento, a nível de política pública, por exemplo. Né? A gente não vê hoje, assim, a maioria das mulheres são as infectadas pelo Covid, mas elas se curam mais do que os homens. Quem morre mais são homens, apesar de não se infectar tanto. E a gente não vê nenhuma pesquisa de grupos que se debruçam sobre isso, está tendo, sim, mas a gente não vê nenhuma postura governamental, né, de alguma proposta para barrar isso, ou pelo menos, ou para prevenir, ou para chamar a atenção desse homem, alguma campanha que seja, sim, né, a gente não percebe. Fica então, muito no campo teórico do debate e não aterriza numa política pública de conscientização, de prevenção, de falar sobre esse tema, né? Sim, e um campo teórico de quem está sendo sensível para fazer essa discussão. Não do campo do gestor,
de quem propõe política, sabe? Sim, Não do sim. campo do governo se abrir para ouvir quem está pesquisando. Isso eu não conheço. Assim. Então, Interessante, interessante. né? E quando eu tenho, Então, bom, você junto comigo, com o professor Lucas, o Manuel do Ser Cabramacho, né, acho que temos visto e vivido esse movimento do masculino, né, dos homens se começando um movimento, né, a partir do advento do feminismo, a gente, né, para as nossas masculinidades, para essas possibilidades de masculinidades, começar a questionar essa sociedade patriarcal que vem, né, herdada, inconsciente, e esses movimentos de desconstrução, de reconstrução, ou mesmo de ressignificação do masculino, tem uma crescente aí nos últimos, talvez 5 anos, posso estar enganado, pode ser mais antigo, mas que vem acontecendo mais recentemente. E onde se encontram nesse processo os homens negros? Esse processo abrange essa população? eu diria que sim, se o movimento de homens ele é recente, o movimento de homens negros, da forma que a gente conhece, da forma que a gente está chamando atenção, né, para esses termos, masculinidades, né, é muito mais recente. Uhum. Nesse sentido, sim. Mas num sentido, assim, da gente tentar ampliar, né, o que é masculinidade, quais eram as formas de organização, a gente vai perceber que esse homem negro, desde o momento que ele chegou aqui no Brasil, né, e é importante dizer que ele chega de uma maneira animalizada, desumanizada, né, inclusive num status de não humano, novamente Fanon aí, né? Sim. Então, ele começa organizações, né, ali, principalmente junto com mulheres negras, né, na formação de quilombos, na formação de estratégias de saúde mental, inclusive, dentro da senzala, nos terreiros, etc., né, de revoltas, né, grandes revoltas aí. E de sobrevivência, Nas, imagino, né? sim, sim, de sobrevivência, de formas de amar. Né? Então, assim, no modelo que a gente conhece hoje, ele é bem recente, né? Esse modelo da masculinidade saudável e tal. Nas produções também acadêmicas, ele é muito recente. Mas eu destaco assim alguns grupos que vêm estudando isso no Brasil há um bom tempo, esse Instituto Bapai, né, com Benedito Medrado, lá em Pernambuco, o Osmundo Pinho, estudando masculinidades negras. Então, assim, tem uma galera aí estudando há um bom tempo. Mas, assim, no recorte histórico, é recente, é muito recente. Certo. E você falou dos arquétipos, né? Os arquétipos que o homem negro carrega. Que arquétipos são esses? Sim. Então, a Angela Davis fala muito bem disso, né? São diversos os aspectos. Eu queria até voltar um pouco assim na história, rapidamente, Claro. para a gente tentar refletir o quanto que que essas rodas de homens negros, esses pensadores que formulam sobre isso é muito importante, porque são homens negros ocupando um lugar de sujeito e falando de si. Né? O que isso muitas vezes não aconteceu. Tem um fato assim, muito interessante para a gente pensar isso, que é ali o finalzinho do sistema escravocrata e o pós-abolição. Característica desses homens que eram valorizadas como um corpo saudável, um corpo que aguenta força, a virilidade do ponto de vista sexual, inclusive, porque era interessante ter um escravo viril para ele
penetrar o máximo de mulheres e fazer mais filhos e serem mais escravos. O patrão, todos essas construções que eram valorizadas enquanto escravizados, após a abolição, elas deixam de ser um valor e passam a ser criminalizadas. Então, ocorre assim uma mudança na social, digamos assim. Acho que você travou de novo. Opa, voltou? Voltou? Oi. Uma mudança social. Vamos lá. Voltei. Então, ocorre uma mudança social por via de leis, de política, né? Mas também de imaginário social, onde esse homem ele começa a ser o agressivo, o perigoso. Né? Junto com isso, assim, a gente tem movimentos da medicina, da eugenia, né? A religião também vai desenvolver um aspecto bem forte na construção desse imaginário, né? Deixando esse homem e essa mulher também numa categoria menor de humano, né? Alguns nem podem adentrar na igreja. As práticas religiosas desse povo também são criminalizadas. Então percebo que hoje, aí vamos dar um salto para hoje, né? Século XXI, eu percebo que hoje, devido à história brasileira, de muito tempo de escravização e um grande contingente de pessoas, foram quase 5 milhões de pessoas sendo escravizadas, né? Que a gente tem assim, documentado, fora o tráfico ilegal que passava sem nenhuma documentação. A gente percebe que essa construção ela caminha ainda hoje, inclusive ganhando alguns aparatos legais adaptados hoje, né, em forma de lei que coloca esse homem nesse imaginário. Se a gente ver os jornais, né, de meio-dia, esses jornais sanguinolentos, assim, a gente vai ter lá o corpo negro como pautado, como criminoso, né, como bandido, protagonista desse lugar. Né? Sim. Reforçando esse aspecto. Exatamente. A gente sabe que mídia constrói imaginário. Sim. Então, a gente entra num círculo vicioso onde é difícil desse homem sair, né? Porque fazem isso com ele. Então, nesse sentido, eu acho muito importante esses movimentos dos homens falando de si, né? Porque a gente tem condições também de questionar, assim, será que a nossa masculinidade, assim, ela cabe no lugar de tóxica? Será que não seria importante pensar numa masculinidade intoxicada? Sim, né? São reflexões. Eu não tenho resposta para isso. Mas sair do piloto automático e trazer essas questões nos dá um olhar crítico para essas reportagens, né? Tidas como isentas. Tem uma pergunta muito boa aqui. Não só em reportagem, né? Mas uma série de produções. Filmes, produções, seriados, assim. O pessoal está participando aqui. Tem uma questão da Kelly que ela colocou aqui. Estou lendo Epistemologias Negras na Faculdade de Comunicação da UNB. Acho que até você deve conhecê-la. Eu conheço a Kelly. Kelly Quirino. Grande comunicadora. Fantástica. Sou fã dela. Todos e todas devem conhecer Pele Negra, Máscaras Brancas. Pele Negra, Máscaras Brancas. É um livro, né? Imagino. E aí tem uma questão da Laís, minha esposa, dizendo que é um ponto importante, que nesse trabalho com homens, né? Vinícius, uma pergunta de uma pessoa sem conhecimento. Você acha importante ter em grupos somente para homens negros? É benéfico ou excludente? Aí eu vou adicionar aqui o comentário da Kelly falando que ela acha importante essas rodas só entre homens negros, porque rodas mistas
em rodas mistas, o homem branco pode tomar o lugar de fala deste homem negro, né, às vezes falando de um jeito mais abrangente, e ela avalia dessa perspectiva. Mas eu queria ouvir você, como homem negro, o que você acha dessa... E eu, como facilitador de grupo de homens, é um grupo, né? Hoje ele está, né, como a gente expandiu para o online, eu tenho homens negros, homens gays, e é muito rico o debate. Mas eu queria ouvir de você, de repente, ter grupos só de homens negros. Como isso é benéfico, não é benéfico, é importante? Uhum. Eu acho que é super importante, né? E quando eu falo isso, geralmente as pessoas me questionam assim, mas não é interessante trocar, não é interessante misturar para a gente aprender. Isso já está acontecendo nos grupos que não se propõem a discutir sobre masculinidade negra. Você acabou de falar aí que no grupo que você toca tem homem negro. Então isso já está acontecendo, né? O que está acontecendo de novo, de diferente, são grupos exclusivamente para homens negros, onde parte desses homens negros essas ações, né? E por que isso? Porque nós perdemos menos tempo. A gente jamais, nunca, numa roda de homens negros, a gente vai ter que explicar o que é racismo, por que racismo acontece. Objetivo. E outras. Existem coisas que são explicadas até sem palavras, porque nós sabemos. Né? Se eu falar para um outro homem negro assim, hoje eu fui num banco e meu coração acelerou quando eu entrei no banco. Pronto, eu não preciso falar mais nada. Já está tudo entendido. Isso. Ele já sabe o que é, e a gente vai falar a partir disso. A gente não vai ter que explicar, mas por quê? Por que seu coração disparou? Você ficou nervoso? O que houve? Né? Que é então, uma fala que o homem branco tem porque não tem experiência, né? Nunca passei por isso. E eu acho super válido terem os grupos mistos para esses homens brancos também entender que alguns aspectos, né, de raça não passam por eles. E serem mais sensíveis a isso, e serem mais respeitosos, eu acho super válido. Agora, eu acho que é muito importante ter as rodas centradas, né, em raça. Nossa, é muito forte isso que você falou, né? Porque, no fundo, a experiência de pele, né, de estar na pele, né, marcada por uma sociedade racista, ela é inevitável para o homem negro, infelizmente, e é impossível de ser vivida e replicada por um homem branco, né? É muito forte isso. E aí, dentro dessas... eu reassisti recentemente o Silêncio dos Homens, né? E eu recomendo que todos que estejam aqui, se já não assistiram, que assistam e assistam mais de uma vez, porque eu observei muito essa questão, né? Até metade do documentário fala-se muito sobre as questões dos homens, e da metade do meio para o segundo terço começa a se falar sobre as masculinidades negras, e ali tem um grupo de homens, e a sua fala me veio muito a questão da fala desse grupo que aparece ali, né? De você não precisar medir as palavras, não precisar explicar esse sentimento, faz muito sentido nisso. E aí pode falar. Deixa eu só fazer um parênteses nessa tua fala. Porque assim, o racismo ele é um problema de todos nós. Ele é um problema de sociedade, né? E aí, assim, eu tenho muitos colegas brancos, assim, pessoas que eu amo, assim, demais, né? Mas em alguns momentos eu fico um pouco delicado de não estar sendo agressivo, né? E esse é um outro aspecto do racismo. É porque eu não deveria
me sentir assim, Sim, né? sim. Com receio de falar alguma coisa que vá magoar eles enquanto branco. Olha o nível de inversão, né? Que a Sim. coisa. Então, assim, esse meu colega ele fica desconfortável, eu fico desconfortável, fica todo mundo desconfortável, né? E aí fica uma coisa assim, a relação toda melindrada, né? Com muito cuidado, assim. Então, esse é um aspecto do racismo assim que mostra que ele é um problema de todos, né? Claro que o homem negro vai ser, a mulher negra vai ser muito mais impactado, né, com ele, mas Sim. ele é ou deveria ser, né, um problema de sociedade, principalmente pessoas brancas também. Pessoas brancas têm muito que Sim. conversar sobre raça, né? Também. Sim. É muito interessante sua fala, Vinícius. E aí, imagino que dentro dos grupos reflexivos de homens negros, que contribui acho que contribui muito para o olhar e para o cuidado da saúde mental dos homens negros, né? Porque ali para os homens eu já sinto um benefício tremendo, embora eu falo pelo Hora H, que eu conheço, que eu facilito, que não é um grupo terapêutico, mas que acaba tendo um caráter terapêutico pelo fato de falarmos, né? Falarmos sobre nossas questões. Sim. E quando o homem, então, quando você tem um espaço para os homens negros falarem sobre suas questões para homens negros, né? Falar de igual para igual, como somos, mas acho que dentro de uma sensação, né? De um sentimento. Co- Como é que você acha que é possível nesses grupos e nos grupos mistos a gente desvincular esse arquétipo construído pelos anos que a gente vem vivenciando a mídia ou pelo histórico da sociedade escravagista do passado, a gente desvincular esse homem negro desse imaginário, desse arquétipo que você nos descreveu, para que ele tenha mais qualidade de ser, simplesmente, e não ser negro? Uhum. Eu penso que sim, porque um dos aspectos do preconceito é ter um conceito anterior a ter uma experiência, né? Uhum. Então, eu penso que a proximidade com algumas experiências que a gente não tem pode fazer com que preconceitos, com que imagens construídas, imaginários, né, eles Uhum. sejam desconstruídos, né? E não é algo simples, é muito complexo. Nós, homens negros, também estamos aprendendo a sermos homens negros, porque muitas vezes a gente se baseia naquilo que fizeram da gente, né? É muito comum na experiência negra as pessoas falarem assim, o que é ser negro? Ser negro é ser resistente, né, ao racismo, Ser forte, enfrentar. enfrentar. Olha, eu respeito, mas eu acho que isso não é ser negro, porque eu acho que isso é uma perspectiva de ser negro a partir do que fizeram conosco. Hum. Então, eu ainda estou tentando ser sujeito inserido numa violência, Uhum. né? Ainda num sistema colonial, eu ainda Sim. estou inserido nisso. E ser negro outra coisa, né? Eu acho que a gente tem que avançar, e é interessante isso, vai parecer muito filosófico, mas esse avançar é retornar para além da chegada dos navios negreiros aqui e voltar no Atlântico. E isso é um simbólico, né? É bem que eu acho que se tiver dinheiro para ir para a África, eu super quero ir um dia no continente, mas eu tô usando assim de um simbolismo, né? É retornar para antes do que essa colonização fez com a gente, continua fazendo. Nós temos outros valores, nós temos formas de lidar com a mulher muito mais harmônicas, né? Hum. Nós temos formas de cuidar de crianças, de se alimentar, Sim. muito mais saudáveis, de tudo isso que está aí.
Que foi perdido naquele momento, né, de arrancada, né, da história, da sua raiz, da sua cultura. Sim. E foi, né? Sim, causando doença, causando sérios problemas, né? Que a gente vê hoje, assim, sérios problemas, né? De mortalidade, encarceramento, né? Problemas sociais, problemas políticos. Nós temos pessoas falando barbaridades, pregando a violência e, ao mesmo tempo, tendo uma autorização para isso, né? O que dá essa autorização para essas pessoas, né? E quando eu falo complexo, Felipe, eu falo porque, assim, algumas coisas hoje, nesse movimento de que alguns chamam de desconstrução do masculino, algumas coisas esses lugares estão sendo desconstruídos. Eu vou dar um exemplo aqui. Homens que não querem ir para o trabalho externo e tal, ficam em casa e as suas mulheres vão trabalhar. Sim. Né? Isso está sendo considerado até um valor para essa desconstrução da masculinidade. O homem que fica em casa com as crianças, tempo integral, lava roupa e tal, é um avanço, isso é muito importante. Sim. Mas a gente precisa entender que, assim, na masculinidade negra, a gente tem algumas complexidades que esse homem, ele pode querer ir para casa e a mulher ficar, ele pode querer trabalhar fora e a mulher ficar em casa e tá tudo bem. Por quê? Porque naquele acordo familiar, esse homem, ele nunca teve direito a emprego que sustentasse uma família. Isso é um valor para ele. Isso não pode ser visto simplesmente assim como machismo e ponto. A gente está falando de homens que ocupam subemprego. A gente está falando de homens que, em sua maioria, não chegam à universidade. Sabe? A gente está falando de homens que... Então, assim, pegar esse molde assim, de desconstrução e falar, pô, mas como assim? Você trabalha? Você é um macho alfa? Assim, não. É outra coisa. É outra organização. Diferente. É outro contexto. É bem mais complexo, né? Nossa, muito interessante olhar por essa perspectiva. Tem uma pergunta aqui do Antisilve27. Vinícius, dá para avançar buscando superar a dominação e morte ao discutir masculinidade, utilizando para isso de um instrumental conceitual teórico fundado pelo pensamento patriarcal moderno branco? Nossa, complexa a pergunta. Mas a pergunta, dá para avançar buscando superar essa dominação de morte, discutindo a partir desse instrumento conceitual que existe hoje, que é esse pensamento patriarcal moderno predominantemente branco? Que imagino que é uma força que vai contra, né? Então tem que ter uma resistência ali. Como é que você enxerga? Assim, a gente tem alguns estudos, alguns apontamentos, assim, inclusive feitos por pessoas brancas. Tem aquele texto clássico rediscutindo a masculinidade hegemônica da Connell, por exemplo, que aponta, né, assim, para se falar de raça, aponta assim, que é necessário para sair dessa hegemonia, né, ouvir outras vozes. Assim. É um texto antigo, né, mas já tem esse apontamento. Agora, eu penso que para a gente sair desse lugar, nesse construto aí teórico que essa pessoa falou, a gente precise ler autores negros, autores decoloniais, né? São essas vozes que vão trazer novas perspectivas, são essas pessoas, esses teóricos, que vão colocar dúvidas naquilo que já está colocado como, né, essas questões que eu estou te falando aqui, assim, a masculinidade tóxica. Não, ok, eu não estou dizendo que homem é tudo legal, homem negro é tudo perfeito. Não, não é isso. Mas será que, assim, numa perspectiva social, será, né? Assim, 90% do sistema carcerário é composto por homens negros. Assim, será que a gente não precisa pensar nisso? Né? A maioria dos crimes, né, que estão lá são pequenos delitos, são furtos, são roubos, assim.
Então, assim, mas o cara que estupra, não sei o quê, isso é um grande problema, mas a gente está falando de 1%. Sim, Então, assim, sim. a gente precisa colocar as coisas no devido lugar, As assim, suas né, devidas com muita caixinhas. seriedade, sem superficialidade, porque se a gente pegar a superficialidade e for analisar essa fala aqui, a gente pode falar assim, Vinícius, então você está falando que estuprador tudo deve ser perdoado. Não, não estou falando isso. Não estou falando isso. Estou falando que a gente precisa se debruçar, né, nos dados, Está né, muito para a gente claro. não sair falando coisas assim, né, porque isso vai contaminando. A gente está vendo a disseminação de fake news aí. Sim, sim. Né, então, é preciso ter cuidado para quem está se propondo a estudar, a Sim. ler, né, a fazer Seriamente. grupo, seriamente. O Lucas colocou aqui, ele crê que o tema da masculinidade, da branquitude crítica é central nesse debate. O que vocês acham? E aí eu jogo para você. O que você acha né, isso contribui, é importante? O que é a branquitude crítica do seu ponto de vista? Eu penso que é importantíssimo, né, nesse discurso, nessa reflexão de raça, no Brasil, esse é um tema negligenciado, né, e inclusive eu falo assim, as pessoas brancas que se interessam, né, em ajudar, em ler, elas têm muito trabalho. Talvez eu vou falar uma coisa que me veio na cabeça aqui. Assim, Uhum. talvez elas tenham mais trabalho do que a própria população negra tenha. Por quê? Porque elas, a partir do momento que elas compreendem essa estrutura violenta, desigual, e não querem, né, porque é muito comum a partir do momento que pessoas brancas entendem isso, querer dar aula de racismo e tal, explicar para pessoas negras o que é isso tudo. Eu penso que assim um lugar estratégico, potente, forte, elas se virarem para os seus iguais, né, para o seu ambiente familiar, para a sua comunidade branca, e Uhum. começar a levar essas falas, essas pesquisas sobre branquitude. A professora Lia Weiner é uma grande estudiosa de branquitude, uma história fantástica, assim, uma mulher que vive um relacionamento interracial e começou a estudar, né, isso. Então, assim, eu penso que as pessoas brancas têm muito trabalho, se quiserem, Sim, né, sim. se quiserem, entre elas, né? Muito bom. O porquê que a gente não vê tantos textos, tantas problematizações de pessoas brancas sobre o comportamento de Bolsonaro, por Uhum. exemplo. É um bom Não, tema, é um bom né? tema. Sim, Um bom interessante. tema. Eu como branco, quero falar das autorizações que Bolsonaro tem em dizer que vai dar porrada na cara de um jornalista, em dizer que uma mulher pode ser estuprada. Eu Uhum. quero falar, eu como branco, né? O que eu sou autorizado a... Tem muita coisa para se falar Sim. nesse lugar. E buscando chegar aqui, né? Tô preocupado já com o tempo, né? Uma coisa que acho que me deixa louco é Ó, se esses. você clicar no ao vivo, ele dá o Tá tempo aqui, aí. não, tá aqui, 48 minutos Ah, tá. já. Não parece, porque, cara, eu tô amando isso aqui e tô vendo o pessoal participando muito, o que é muito legal. E a Adriana, a Adriana é uma amiga minha, e ela fez uma pergunta muito interessante que tem a ver com uma questão que eu tinha pensado aqui, que é muitas vezes esse discurso para o homem negro, que ele tem que ser resistente, né? O que é ser negro, que você falou? O que é um homem negro? É ser resistente, ser forte, aguentar o tranco. É o que afasta o homem do cuidado, do próprio autocuidado. Então, usando essa fala da Adriana, eu queria que você comentasse quais os efeitos dessas questões na saúde física e na saúde mental dos homens negros, aproveitando o Setembro Amarelo. Sim, sim. Todos esses dados sobre saúde, sobre suicídio,
sobre doenças facilmente curadas, tratadas e curadas, Covid, mortalidade de Covid-19. Os homens negros, eles estão lá em cima, nos índices maiores que a gente tem, né? E aí, assim, no caso de Covid, assim, eu estou estudando isso agora, estou escrevendo um texto sobre autocuidado masculino em tempos de Covid. A gente tem diversas hipóteses. Uma delas, que eu tenho uma tendência a ir mais por ela, é a questão cultural. Esse homem, usar máscara para ele é um sinônimo de fraqueza. Ao sentir alguma febre, algum sintoma de Covid, ele acha que talvez tomando uma cerveja ele vai melhorar. Tomando uma dose ele vai melhorar. Né? Esse homem ele tem histórico de fumar muito, de beber muito, de não fazer exercício, de comer muita gordura. Então, assim, obviamente, esse homem vai estar mais propenso, né, à morte. Então, eu penso que conscientizar, ter trabalhos, assim. E aí, Felipe, novamente a gente vai ter que ter muita sagacidade para isso. Porque, assim, como que eu vou chegar a esse homem, né, que não se alimenta, que não dorme bem, não sei o quê? Eu vou chegar com um discurso todo montadinho de saúde mental, de saúde coletiva, não sei o quê. Não, isso ele já sabe. Ele sabe isso. Eu vou ter que arrumar outras formas, né? Nesse sentido, eu acho que assim, os grupos comunitários, eles têm uma imersão melhor até do que o governo nesse grupo de homens, sabe? É uma coisa que a gente precisa pensar, é um desafio para nós, homens negros, estamos se reunindo, inclusive, porque a maioria dos homens negros que estão na roda aqui de Brasília são homens da classe média, homens negros da classe média, homens que têm uma graduação, homens que falam 2, 3 línguas. Essa não é a realidade do homem negro brasileiro. É um outro recorte. É um outro recorte. Então, assim, como que eu vou chegar para esse homem negro com uma roda formatadinha? Então, será que não é melhor no futebol que ele participa, eu aproveitar esse futebol para... lá. São outras linguagens, assim, são muitos desafios, assim. Eu acho que esse formato redondinho, assim, não atinge esse homem. Não conversa com ele. Sim, sim. Esse homem bruto aí. Esse homem que não chega na sua roda. Esse homem bruto mesmo, né? E mesmo esse governo, né? E mesmo o governo, que é um governo opressor, historicamente falando, né? Como é que o homem negro conversa ou entende essa mensagem desse opressor? Fala, não, peraí, você é o mesmo que manda me prender, você é o mesmo que manda me matar, você é o mesmo que não tem políticas públicas que defenda a minha negritude, né? O meu modo de viver, e você está falando para eu me cuidar, né? Surge até um efeito de desconfiança, né? Então é uma questão muito mais profunda mesmo, de como aparelhar esse Estado para estar preparado para acessar essa população. Ó, a Kelly está falando, eu sou tão curiosa que queria ser uma formiguinha para acompanhar uma roda de homens. A Kelly eu estou devendo para ela. Mais algumas centenas de mulheres. Mas olha só, pensa o seguinte, Kelly, pensa que a gente lá no nosso reduto, a gente está tentando, né, ser um pouco melhor, assim, para retornar para o mundo aqui fora. É isso aí. Então, falo que a gente no hora H, a gente se treina, se lapida para poder vir para o mundo e poder ser um pouco melhor para poder falar de uma maneira mais igualitária, né?
Eu brinco, eu falo que o meu trabalho como facilitador de grupo de homens, ele é um trabalho, eu espero e eu torço para que seja um trabalho temporário. Que eu faça um trabalho junto com outros homens e que a gente não precise mais fazer esse tipo de trabalho, né? Sim, sim. Sim, algumas coisas assim que eu fico pensando nos avanços do que o feminismo, né, teve no Uhum. movimento de mulheres, assim, algumas coisas que a gente está discutindo agora não fazem nem sentido para elas mais discutir, Sim, sabe? sim. Eu acho que também a geração que está vindo aí, de crianças, né? Elas vão chegar numa cidade assim, não vai nem fazer. Bem, espero, né? Um sonho. Não vai fazer sentido discutir gênero, por exemplo. Assim. Eles vão Uhum. olhar para trás e falar: cara, meu pai discutia gênero. Meu pai discutia assim: o que uma mulher, o que um homem podia fazer. Ele era maluco, cara. Que Cara, o homem e a ultrapassado, né? mulher que ultrapassado. Homem e mulher pode fazer o que quiser. Assim, cara, né? Então, assim, eles discutiam se podia usar azul ou rosa. Que doido isso aí. Não, mas olha só que coisa louca. O irmão da Kelly, o Alex, um grande amigo meu, de infância também, ele é advogado e ele compartilhou num grupo com os amigos, onde eu faço parte, ele compartilhou o Código Civil de 1916 e um texto, né, de uma mulher, a Bruna, acho que Bruna Leite, que ela comparava o Código Civil de 1916, com o Código Civil de 2002, se não me engano. E, cara, a hora que eu li aquilo, eu falei, meu, tá explicado o machismo estrutural, o patriarcado, porque eram homens que faziam leis que colocavam as mulheres num patamar de submissão aos homens. E submissão no lado negativo da palavra, não estar sob a mesma missão, mas de estar embaixo dos homens. Então, assim, é uma questão muito muito tensa, assim, que eu me realizei a hora que eu li me realizei assim, né? Caiu a ficha, algumas outras fichas, quando eu li esse texto. Tem uma pergunta Sim. aqui da Ana. A Ana é uma amiga que trabalha comigo. No grupo de homens que você lidera, que eu facilito, tem pluralidade cultural, como a regionalização desse país? Tem sim, Ana. Então, no Hora H, agora que a gente foi para o virtual, tem homens de Recife, tem homens de Salvador, da região metropolitana de Salvador, da região metropolitana de Recife, tem o André que está aqui, o André Campos, o André Alencar Campos, que está no Piauí, tem de Curitiba, tem de São Paulo. Então eu consegui ali, através dessa pandemia, né, de um jeito inusitado, abranger cores, raças, etnias, localidades diferentes do Brasil, inclusive orientações sexuais diferentes, o que está enriquecendo demais a nossa troca. Que mais? A Bahia, aqui, ó, o Márcio falou, o Márcio Guia tá aqui, ó, da Bahia. O pessoal tá aqui em peso, o Hora H tá prestigiando nosso bate-papo. Vinícius, a gente está chegando aqui faltando 5 minutos e eu queria te dar um beijo, queria te dar um abraço, queria que você sinta-se abraçado. Importante. Importante homens se beijarem. E sem se justificar, né? Sem se Que a gente é cheio de justificar. justificativa, né? Olha, eu vou te Cara, beijar, mas eu não sou gay não, hein? mas ó, não Sei. vai misturar as coisas, cara. Pelo contrário, eu quero que você sinta-se abraçado, porque, meu, eu fiquei numa expectativa demais pelo nosso papo. A gente trocou muitas mensagens, construímos esse diálogo juntos. Eu acho que essa é a Sempre beleza, correndo, né? sempre correndo, mas eu acho que essa é a beleza desses espaços, né? Eu entender e reconhecer dentro do meu lugar de privilégio que é imposto, que eu quero trazer